Olá, clã assustador. Aqui quem fala é a Anice. Eu vou hoje narrar uma creepypasta no mínimo interessante. Se trata de uma história que marca o início de uma criatura horrível e assustadora que habita as ruas e vielas mais escuras do Rio de Janeiro. Eu sei que é chato pedir isso no início de todos os vídeos, mas é necessário. Ajude canais iniciantes e independentes a crescer, se inscrevendo, marcando o sininho para receber as notificações de nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Na descrição desse vídeo, no comentário fixado, as nossas redes sociais para nos seguirem e também ficarem por dentro de todas as novidades de nossos vídeos. A história desta vez será do Homem Poste. Como todas as histórias que serão narradas aqui, se trata de uma original escrita pelo escritor Eliyahu Eli e que tem um vídeo horripilante e que aproveite todos os horrores de nossos vídeos, que rodem a vinheta. Há quem diga que em uma escola da cidade do Rio de Janeiro existiu um homem chamado Francisco Xavier de Paula, um professor catequista e assim sendo um católico fervoroso. Nasceu na cidade maravilhosa e mais famosa do Brasil nos anos 20 e residiu no bairro do Engenho Novo e trabalhou no Colégio Dom Pedro II, dando aulas para jovens de todas as faixas etárias. Como sendo e já mencionado anteriormente, um catequista tinha suas opiniões religiosas muito afloradas e fortes dentro de si. Ensinava aos jovens a sua religiosidade dentro do que ele compreendia como o mundo. Os seus alunos o respeitavam muito e os seus colegas tinham um forte apreço por ele, mas ninguém suspeitava que por baixo daquele seu fraco preto, colete branco, existia um homem com fortes complexos e pensamentos angustiantes. Sempre com sua cartola em sua cabeça oval e careca, ou com ele em sua mão para cumprimentar as damas. Dirigia um Ford bem típico, como qualquer carro da época, dos faróis redondos, quadrados, de pneus finos, como de uma bicicleta, e fazia um som batido e alto, e lógico, lento, mas já era uma inovação, e a elite desfrutava como ninguém, e torcia para que continuasse evoluindo. Francisco ou Chico de Paula, como seus mais íntimos o chamavam, se ele não estava na igreja prestando culto ou passando a catequese para as crianças, mas também tinha uma predileção especial por livros, que talvez não fosse tão cristão assim. É lógico que essa não é mais uma história de um padre ou de um religioso que escondia dentro de si uma predileção pelo ocultismo ou o satanismo. Chico de Paula era mais complicado. Chico de Paula era mais profundo e tinha paixões ardentes dentro de si. Anos se passaram, em alguns meios que ainda se lembram de seus abraços envenenados e de seus feitiços sussurrados no escuro e no silêncio. Se tratava de um homem de meia-idade quando já tinha como uma aranha tecido as suas teias dentro da escola Dom Pedro II. Falava com um sotaque latim pelos anos que passaram no Vaticano, aprendendo os ofícios do catolicismo. A sua família sempre tivera dinheiro para bancar os seus ensinos, e desde cedo pusera a aprender a sacra palavra e também a professar a religião. Talvez fora o que se pode chamar de corrupção do ser, ou até mesmo a pura perversidade humana. Chico de Paula, catequista e professor de bom gosto e modos que sempre andava alinhado, passos firmes e com austeridade monumental, sotaque refinado e um vernáculo afiado, havia se apaixonado. E ponho aqui a se apaixonar entre aspas, pois não sei se é possível escrever, digitar ou falar tal coisa sem reforçar tal monstruosidade, por uma de suas alunas particulares, Josefina de Jesus, uma menina que recém tinha alcançado a idade de debutante. Tinha ganhado uma festa tradicional, com um vestido bufante, com música popular, comida e bebidas para o público jovem da época.
Sendo também da elite, Maria Josefina de Jesus tinha aulas de canto, piano e latim e muito mais, e tudo aquilo que seus pais achassem necessário para uma boa moça ganhar um bom marido. A menina nem sequer tinha em seu imaginário que tal ser de sentimentos obscuro pudesse ter algum interesse e ser razoável em pensar que ninguém possa crer que tal coisa pudesse ser consolidada sem levantar no mínimo algumas perguntas e críticas. Talvez na época em que se passa essa história fosse menos problemático, mas não passaria despercebido esse fato, não mesmo, e a família que contratara os trabalhos como educador de Francisco não deixariam que a jovem donzela correspondesse a tais sentimentos tão perversos do professor. Assim sabendo e assim sentindo que seria repelido de todas as formas tanto pela pequena moça quanto por sua família, tratara de buscar em seus livros proibido pela Santa Fé um método de conquistar o coração de Josefina de Jesus. No porão de sua casa, no endereço da época, Rua dos Santos Nobres, número 455, havia um porão não muito pequeno, mas era o suficiente para que ele lesse um livro de capa vermelha e de couro. Tinha fortes marcas de desgastes. As folhas eram amareladas pela idade, ásperas e secas, e cheirava muito forte a mofo. As letras que gravavam a capa em dourado e relevo estavam escritas em um código que somente quem pertencesse ao colegiado de feiticeiros entenderia, e numa de tantas viagens a Roma e ao Vaticano teve acesso ao livro que tantos monges repeliam e tantos outros almejavam. Conseguia pagando uma fortuna que sua família e nobre coração dera pensando que o filho estava comprando material para seus estudos da fé. Dentro do livro se tinha dividido por seções os tipos de feitiços, as suas funções, como fazê-los e suas causas. O livro era atribuído a inúmeros feiticeiros e a inúmeros grupos de feitiçaria, mas todos apenas chamavam o livro como o Tomo Negro. Dentro do tomo havia uma seção apenas para invocar seres chamados de djinns, seres que podiam realizar o que o seu invocador quisesse, porém haveria sempre um preço a se pagar ou consequências terríveis. Eram semideuses que podiam ser encapturados ou ancorados pelo invocador, portanto não tinham nenhum apreço pela humanidade. E era em uma única sessão que o livro garantia ao feiticeiro que poderia realizar o seu desejo de um amor eterno, mas havia em grafias garrafais em cor vinho que o portador do livro poderia ter fortes consequências, se não cumpridas as exigências do djinns. Francisco Xavier de Paula não ligou para a advertência nem temeu as consequências, e logo iniciou o rito descrito no Tomo Negro. Folheando as páginas amareladas do Tomo Negro, era possível encontrar uma centena de desenhos de um djinn específico, que suas características vão muito além de semideus, simpático, azul, com uma trança preta comprida. Era uma divindade que, no mínimo para se descrever, exótica, barriguda, pequena, que se equilibrava sobre apenas uma perna, numa pose semelhante a um yogi. Era tigrado e peludo e com um rosto de macaco, com 3 chifres de carneiro voltados para trás. O seu nome era grafado como Al-Mais-Sair, que, se traduzisse, significaria como o facilitador. Era o que era prometido a quem o invocasse para facilitar o seu usuário, na busca de poder e também qualquer coisa que pudesse vier à sua mente. Mas não eram 3 pedidos, mas um único pedido que seria válido por sua vida inteira. O ritual exigia um espelho, uma mesa, 3 velas de cores diferentes, branca, preta e vermelha, e um anel de ouro. A mesa devia ser posta no centro de uma sala vazia. O espelho devia ser posto em um ângulo que o reflexo da lua em seu ápice iluminasse o anel no centro da mesa, e por último pôr velas em uma posição que se formasse um triângulo e acendê-las na ordem branca, vermelha e preta. Por último se invocaria o djinn usando o seu nome. Ó facilitador, eu te invoco pelo seu nome para que me conceda um único desejo. Por fim se colocaria o anel e chamaria o djinn ancorado dentro do objeto. Ó facilitador, apareça e me conceda o que me é de direito.
Francisco tinha tudo em suas mãos, desde as velas ao espelho. A luz do luar não seria um problema. O seu porão tinha janelas que lhe serviam para que houvesse ar dentro do espaço confinado que dava para a rua, e o clima do Rio de Janeiro estava apropriado e a fase da lua era precisamente a necessária. Se dera meia-noite e a mesa estava posta com um anel simples como uma aliança lisa, sem escrito e nunca usada para nenhum fim, a não ser para a moda. O espelho estava por trás da mesa, inclinando no grau necessário para iluminar o anel e as velas postas como mandada pelo Louvre. Quando o professor evocou o Jim para ser ancorado no anel, as velas tremularam apenas, que facilmente poderia ser atribuído a uma corrente de ar que teria passado, mas quando o anel foi posto no anelar, Francisco tivera todos os pelos do corpo arrepiados, pois no espelho não estava o seu reflexo, mas sim a mesma figura que descrita no tomo negro, e em seguida a mesa fora tombada e o espelho se rachara e por fim estourara em milhares de fragmentos. No escuro, com apenas a luz do luar trespassando as janelas, no topo do porão, Francisco Xavier acendera um lampião e se deparara com apenas o caos que havia assistido. Atribuiu o que acontecera ali como um sucesso de sua invocação. Tomara o tomo com uma de suas mãos suadas pelo nervosismo e ansiedade e subira as escadas, acendera as velas por toda a sua sala, onde guardava os seus livros e também onde sentava para estudar e descansar de seus dias como professor e catequista. Sentado na sala em sua poltrona, alisando o anel que ancorava o Jim dentro dele, ele se sentia mais poderoso e se sentia no controle pela primeira vez em sua vida. Ele sentia que poderia pedir qualquer coisa e que ela se concretaria. E então, ali sob a luz de todas aquelas velas, ele pensara o que poderia ser o seu futuro, o seu casamento com Josefina. Poderia sim acontecer, mas será que valeria apenas se casar com a jovem menina ou ter todo o prestígio e o dinheiro da família dela? Talvez essa fosse sim a melhor decisão a se tomar, mas tinha direito a apenas um desejo, e não dois e nem tão pouco três. Apenas um único desejo para a sua vida inteira. Logo após meditar sobre a sua decisão, invocara o Jim, tocando no anel e o alisando, e parara depois de recitar como um mantra a invocação, mas apenas o silêncio era ouvido, até que todos os livros das prateleiras foram assoprados para fora, as velas foram apagadas e um cheiro profundo de fumaça era sentido. No centro da sala, de dentro de uma cortina de fumaça iluminada pela luz da lua e de um som que soava como 1000 serpentes, a figura do Jim nomeado como facilitador havia aparecido, que realmente era mais baixo que Francisco, barrigudo, malhado e peludo, com o rosto de macaco e de 3 chifres de camelo. Ao contrário de que se lê em histórias clássicas, não houve a típica frase "quem me acordara do meu sono" e tampouco a frase "digas o que queres, meu amo". Nada disso. A figura tinha olhos brilhantes como fogo azul, tinha braços fortes e pernas robustas e ficava parado, flutuando em meio à fumaça com um cheiro profundo, como uma miragem, e numa pose sentado de pernas cruzadas, como se estivesse meditando, até mesmo simulando um ser humano comum. Mas quanto o professor sabia de sua divindade? Era difícil de saber qual era a sua intenção, como era difícil descrever a criatura em si. A figura montada na fumaça perguntara para o professor o que ele queria desejar e também explicara de forma enfática que haviam regras cósmicas que jamais poderiam ser infringidas, como jamais pedir mais desejos, e isso também abrangia como jamais pedir mais jeans e anéis de jeans, ou meios para encontrá-los. As restrições também abrangiam em não desejar a morte do jeans invocado, ou que apenas o jeans invocado existira para o cérebro do invocador. E por último, mais importante, jamais tentar enganar mediante um desejo o jeans evocado, por isso poderia causar a ira do cosmo e de todos os demais jeans. O som da voz do ser que flutuava entre uma nuvem densa de cheiro carregado de carvão queimado e enxofre soava como rugidos de um leão, que ainda mais tornava a figura do mais bestial e horrenda aos olhos de qualquer humilde ser humano. As garras das mãos eram patas de tigre e se moviam no ar quando se expressava como um orador diante de um público ávido pelo seu conhecimento.
o professor Francisco analisar em sua mente as regras e começar a sua empreitada para fazer o seu pedido ser válido pelo Tim. É óbvio, abranger tudo o que ele queria, que não era apenas ter o amor da jovem Josefina de Jesus, mas também a riqueza e o prestígio da família da moça pretendida para o casamento, que levaria anos para que ele herdasse tal fortuna, e ele já não era tão novo e queria usufruir de toda a riqueza e o mais rápido que possível.